O que é a maçonaria? Ela é um culto ao demônio? Por que as mulheres não podem entrar na maçonaria? O que esses homens vestidos de preto fazem neste templo enorme chamado Templo de Salomão? O Luigi, ele é secretário executivo de Educação do Grande Oriente do Brasil, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Luiz, a maçonaria, ela cultua o demônio? Olha, William, e para vocês também que estão nos assistindo, a maçonaria, na verdade, ela não faz cultos, ela não é uma religião. Ela é mais parecida, talvez, com um partido político ou uma organização sem fins lucrativos, dessas que existem na nossa sociedade. Só que com a diferença de que ela tem um ritual próprio, uma forma de fazer liturgicamente as suas cerimônias e que presta, de alguma maneira, uma homenagem ao sentimento religioso da crença de cada um dos seus membros. Não há na maçonaria, de fato, uma espécie de culto ou algum tipo de prática que seja de maneira religiosa, né? A nenhum tipo de entidade. O que há nos maçons é essa reverência à espiritualidade pessoal de cada um. Não, espera aí. Vocês usam um livro da lei. Usam a Torá, usam a Bíblia. O Corão, o livro dos Espíritos. Mas o livro da lei ele não está ali para representar uma religião. Ele está ali para representar esse sentimento de espiritualidade e transcendência que cada maçom tem. Então ele pode ser utilizado, qualquer uma dessas escrituras sagradas, conforme a fé daqueles irmãos que estão se reunindo ali. É correto dizer que a maçonaria ela é uma instituição que preza pelo aperfeiçoamento do homem, pelo próprio homem? E isso é muito correto de pensar. Os maçons originais, né, aqueles nossos ancestrais na Idade Média e depois na Idade Moderna, eles eram homens que estavam preocupados em transformar o mundo através da transformação do ser humano. E aí o objetivo, o motivo pelo qual a maçonaria existe é justamente esse: mudar você mesmo, e a partir dessas mudanças que você mesmo faz em você, você transforma a sua realidade, seja na sua família, seja no seu trabalho. É uma alegoria, né? Uma alegoria como se fosse um ensinamento por meio de uma lenda, né? Nesse sentido de que o ser humano é um templo e o maçom ele vai construindo esse templo, que é o próprio ser humano, da melhor maneira possível. Mas espera aí, dizem que o maçom é conspirador, que ele participou, por exemplo, da Revolução do Brasil, que ele está envolvido em vários movimentos políticos pelo mundo. Inclusive, nós já tivemos um racha e os maçons foram considerados pessoas não gratas, por exemplo, na Igreja Católica. É verdade, mas o que acontece é que, por esse caráter de aperfeiçoamento moral ser o objetivo da maçonaria e de cada maçom, é muito comum que os maçons se envolvam em causas nas quais a moralidade pública ou os melhoramentos da sociedade estejam envolvidos como alguma prioridade. A gente teve lá na Europa, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi um movimento de destruição dos governos monárquicos para instaurar repúblicas na Europa, né? Começa na França, depois se espalha pelo mundo inteiro. E foi um movimento liderado e permeado por maçons muito ativos. Aqui no Brasil, o processo da independência também foi muito discutido dentro das próprias lojas maçônicas, com alguns dos maiores expoentes do processo de independência, como Joaquim Gonçalves Ledo, o José Bonifácio, que era o primeiro-ministro do Império, e o próprio imperador Pedro I, todos eles maçons da mesma loja, né? A Comércio e Artes, que é a primeira loja maçônica do Brasil. Todo maçom é rico? Não, mas é muito comum que por serem homens muito eficientes, muito honestos e muito dedicados, que os maçons sejam prósperos. E aí cria um pouco do mito da ideia de que os maçons são ricos, mas na verdade há maçons de todas as classes sociais. Temos maçons assim, desde os empregos mais simples até posições de alto poder, né? A gente teve 2 vice-presidentes agora muito recentes que eram maçons. São, né? O que eu faço para me tornar um maçom? Eu posso chegar aqui, bater na porta do Grande Oriente e falar assim, eu quero virar maçom. Ou eu preciso ser reconhecido por alguém com as características de um maçom? Então, tradicionalmente, a entrada na maçonaria, que a gente chama de maçonaria regular, ela acontece sempre por convite, né? Nós que já somos maçons, a gente encontra os nossos próprios amigos e aí a gente pensa, esse rapaz, como você mesmo disse, tem características que são, que eu reconheço como as características de um maçom. É como se ele fosse um tijolo, uma pedra que a gente vai usar para construir esse templo alegórico, e
e ele ainda falta ser polido, ainda falta você talhar para a pedra poder encaixar nesse muro, nesse templo. Mas a pedra ela já tem a natureza de pedra. Não tem como você fazer um tijolo feito de outro material que não seja aquele material dos outros tijolos. Você pode moldá-lo, você pode talhá-lo. O que você está me dizendo, então, que eu tenho um amigo e logo depois eu vou reconhecer ele como irmão. Isso, exatamente. E aí, a gente tem hoje uma vantagem. Pela maneira como o mundo moderno se organiza, as obediências regulares de hoje em dia, elas têm meios para que o interessado possa manifestar seu interesse. Isso acontece, né, em todas as obediências, que é como a gente chama as autoridades ou as instituições que governam a maçonaria regular. Aqui, por exemplo, nós estamos no Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. E em Minas Gerais a gente tem também o Grande Oriente de Minas Gerais e a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, que são obediências regulares. Todas elas têm um site onde você pode entrar lá e manifestar seu interesse. E aí, se houver maçons próximos de você, se você for uma pessoa que tem essa vocação para ser um maçom, você vai ser contactado. Mas dizem que quando o maçom desiste, existe uma espécie de perseguição, ele pode morrer, é verdade isso? Não. Existem muitos maçons que a gente chama de adormecidos, que continuam sendo maçons, mas que não estão mais presentes na nossa instituição, que eles, por motivos pessoais ou profissionais ou de qualquer natureza, se desligam dos nossos trabalhos. Isso é normal, existe um monte. Agora, a gente está aqui no Templo Nobre do Grande Oriente de Belo Horizonte, e eu vejo que você tem vários símbolos. Você tem, acho que são 12 colunas. Isso. Tem uma corda, acho que tem 81 nós naquela corda. Isso mesmo. Aí eu tenho um sol, eu tenho uma lua, eu tenho a bandeira do Brasil e vejo, por exemplo, livros, eu vejo toda uma simbologia. Para que serve isso num templo maçônico? Então, isso é muito interessante. É uma tradição que os maçons trazem desde a antiguidade, usar as decorações do templo como um método de ensino. É porque originalmente os maçons, apesar de serem construtores exímios, muito bons de matemática, eles não tinham acesso às escolas, então não aprendiam a ler. Os rituais, que é como a gente chama as nossas cerimônias, eles eram feitos todos de memória, não tinha um livrinho para você ler o que tinha que ser dito. E aí, por causa disso, as paredes, o teto, todas as mesas, todas as partes da sala de reuniões são decoradas, porque por meio desses símbolos a gente lembra o que os símbolos significam. E aí as coisas ficam mais fáceis de serem relembradas. Eu tô vendo. Eu posso te dizer, por exemplo, e para quem está assistindo a gente, que essa corda cheia de nós representa como se fôssemos todos nós, os maçons do mundo inteiro, de mãos dadas, ou nos abraçando, formando uma grande corrente, né, de união entre todos nós. E aí a gente vê esses nozinhos como se fosse a gente de abraços dados. E sobre essa história do segredo? Porque você acabou de falar agora sobre esse simbolismo da corda que prendeu nós. Nós temos, por exemplo, o pavimento de mosaico, que são esses quadradinhos brancos e pretos. A maçonaria, ela tem segredo? Então, a maçonaria de fato tem segredo, mas não é o que as pessoas pensam. Não é um segredo no sentido de, a gente tem uma verdade que se as pessoas soubessem, ou a gente tem uma verdade que nos torna poderosos, não é nada disso. O segredo maçônico, de fato, é a vivência que os maçons têm uns com os outros. Se você tivesse a oportunidade de ler os nossos livros, você não se tornaria um maçom, porque o que te torna um maçom é conviver com os irmãos, é ter as experiências em ajudar ou ser ajudado, trabalhar no cotidiano, né, da construção desse templo alegórico que eu falei. E aí, esses laços que são tão pessoais, que são tão indefiníveis, é que de fato são um segredo, e só se você for maçom é que você vai compreender. Mas nas nossas cerimônias, nos nossos símbolos, a gente não tem segredo, a gente trata eles com discrição. Por que a gente trata eles com discrição? Porque as coisas fora do contexto podem parecer coisas que elas não são. Boa. E isso acontece em qualquer ambiente. Por exemplo, no Bodes do Asfalto, que é o mundo que eu pertenço, nós temos um símbolo do bode. Isso. Por que o bode é tão... Ele representa essa coisa assim do mal, que é uma coisa demoníaca. Então, na cultura popular, os bodes, na Idade Média, eles eram associados a divindades pagãs, não cristãs. E era muito comum para os cristãos europeus ver figuras como, por exemplo, o deus Pan, que tem pernas e chifres de bode, ou o deus Cernunnos, que também tem chifres de bode, os faunos da religião romana, e várias outras divindades, né? As hieracosfinges do Egito, que também tinham cabeça de bode, são seres mitológicos de várias religiões, de várias culturas, que os cristãos vinham com desconfiança, consideravam que eram seres diabólicos por não serem da mesma religião deles.
Na maçonaria especificamente, não existem bodes, nem nas cerimônias, nem na simbologia. Por que o maçom chamou de bode? Então, muitos autores maçônicos tentam investigar de onde surgiu a nossa associação estética, né? Eu posso dizer para vocês que ela só existe mais ou menos na América, no Brasil, nos Estados Unidos, os maçons se associam à figura, né? Esse desenho do bode, como a gente está vendo no seu colete. Só que aqui no Brasil, essas associações são relativamente bastante recentes. Tem alguns autores que vão dizer que é por conta do motivo do comportamento teimoso que os bodes têm. Quando um bode não quer fazer o que o dono dele está mandando, ele não faz, não tem o que você possa fazer. Não adianta você puxar ele que ele não sai, ele é extremamente teimoso. E esse é um comportamento que era muito verificado, quando você falou, por exemplo, que os maçons foram perseguidos no nosso país, e isso já aconteceu mesmo. Alguns desses que eu citei, como Joaquim Gonçalves Ledo, tiveram que fugir para não serem mortos, né? Fugiu para a Inglaterra. E os bodes têm esse comportamento que é parecido com o desses maçons, que eles torturados, que eles presos, perseguidos, eles se mantêm da maneira como devem se comportar, né? É verdade que na história os maçons se reuniam em cavernas nesse momento de perseguição e colocavam, por exemplo, um bode próximo àquela montanha para indicar que tinha uma reunião maçônica? Então, tem autores que falam isso, mas não há registros. Não tem uma foto do bode na entrada da caverna. Ou uma ata da loja, né, dizendo que de fato aquilo aconteceu. Mas existiram mesmo momentos em que os maçons tiveram que se reunir em segredo. Muitos se reuniram em cavernas, alguns deles nos esgotos, em túneis subterrâneos, nas casas dos irmãos. Aqui mesmo no Brasil aconteceram várias das lojas ali no tempo do Império, por volta ali de 1826, tiveram que se reunir em casas escondidos. Você falou do Império. E aqui no prédio do Grande Oriente do Brasil, em Belo Horizonte, vocês possuem uma relíquia. Que está aqui no templo. Isso, está pertinho da gente. É aquela espada. Ali. Que espada é essa? É uma espada de juramentos que o imperador Pedro I deu em 1822 como um presente para uma loja maçônica, que é um grupo de maçons que se reunia em Ouro Preto. Naquele tempo, Ouro Preto era a capital de Minas Gerais. E aí, essa loja não existe mais, esse grupo de maçons se dissolveu, mas a espada e outros legados daquele grupo ouro-pretano passaram para um grupo belo-horizontino, que é a General Moreira Guimarães, uma das lojas mais proeminentes do nosso estado. E aí, junto com outras relíquias, a espada foi entregue para nós, né, para nossa guarda e exposição como parte do acervo do Grande Oriente do Brasil de Minas Gerais. Dentro dessa fraternidade chamada maçonaria, os maçons se reconhecem como irmãos. Isso. As esposas são as cunhadas. Isso. Os sobrinhos são os filhos dos maçons. São os filhos dos maçons. Nós temos os demolês. Isso. Que é um ensinamento maçônico para os jovens, para os meninos. Existem as filhas de Jó, para as meninas. Isso. Mas por que mulher não pode entrar na maçonaria? Então, da maneira como você mesmo descreveu, já fica muito claro que as mulheres entram para a maçonaria. A diferença é que o ensino maçônico ele é dividido em classes que tem a ver com o perfil das pessoas. Tradicionalmente, as mulheres não se tornavam maçons porque as mulheres naquele tempo, na Idade Média, não podiam exercer nenhuma profissão, né? Os maçons eram os construtores das catedrais, havia os alfaiates, os jardineiros, os lenhadores, os carpinteiros, e nenhuma dessas profissões havia mulheres trabalhando. Só que quando a sociedade começa a se transformar, especialmente na Idade Moderna, depois das revoluções, a gente começa a ficar muito pobre, né? Vivendo nas cidades, e não havia mais, como não há hoje, o luxo de ter uma casa que o marido sustente a esposa. Hoje todo mundo tem que trabalhar, né? Não importa a classe social. Dessa mesma maneira, foram surgindo também afiliações maçônicas femininas. Hoje, por exemplo, a gente tem lá na Inglaterra 2 obediências regulares femininas. Uma delas chama OWF, a Ordem das Maçonas, e a outra se chama HFAF, que é a antiga Fraternidade das Maçonas. Essas 2 obediências são reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a obediência mais antiga do mundo, e ela que dá regularidade a todos os maçons. E em algum momento no futuro vai haver aqui também. Mas no Brasil já houveram lojas femininas regulares com as cartas expedidas pelo Grande Oriente do Brasil. Elas existiram entre 1870 e a última delas, eram 9, foi fechada em 1904.
Luigi, a gente está em Minas. E por que esse lema de liberdade, igualdade e fraternidade? Então, como eu falei para você a respeito da Revolução Francesa, né, esses ideais que surgiram no movimento filosófico que a gente chama de iluminismo, eles permeavam o ideal de uma humanidade que não estava mais dividida em classes, como era na Idade Média, em que a gente tinha clero, nobreza e plebe, né, mas numa nova humanidade em que todos os seres humanos são irmãos uns dos outros. Esse é o objetivo da maçonaria no mundo, construir um mundo no qual todas as pessoas possam ser livres, iguais e fraternas, ou seja, em que não haja distinção mais do ser humano no gênero, né, nesse sentido de onde ele vem, de que família ele pertence, de que posses ele possui. A gente sabe hoje, por exemplo, que a bandeira da França, vocês já devem ter visto, tem uma faixa azul, uma branca e uma vermelha. Essas são as 3 cores das bandeiras das virtudes revolucionárias: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Aqui em Minas Gerais, o movimento Inconfidente, que foi uma tentativa de independência enquanto o Brasil era reino, né, antes do Império, eles também adotavam esse tríplice lema de virtudes, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, e esse é o motivo pelo qual a bandeira do nosso estado é um triângulo vermelho, né? Na época dos revolucionários era um triângulo verde. E aí, os maçons do Brasil, eles são herdeiros desse espírito francês. Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, os maçons eles vão pelo lema, eles usam como lema amor fraterno, amparo e verdade. São as 3 virtudes dos maçons da linha inglesa. E nós, como descendemos da linha francesa, né, o Grande Oriente do Brasil foi fundado pelo Grande Oriente de França, a gente leva adiante o lema de liberdade, igualdade e fraternidade como tríptico. Caramba, então você está me dizendo que a maçonaria nada mais é do que uma escola iniciática, onde o homem precisa se aperfeiçoar, tomar consciência de quem ele é, para tentar buscar um mundo com mais liberdade, igualdade e fraternidade. Isso, exatamente. Isso. Exatamente. Caramba, essa é a maçonaria. Luigi, secretário executivo Um grande prazer, viu, William? E é bom reconhecer um irmão num bate-papo. Muito bom, prazer estar com vocês, Valeu. viu, meus Bons amigos? ventos. E sobre a história do Bé, o bode continua andando e fazendo Bé.